Olá pessoal, voltamos para iniciar o capítulo 5, Sobrevivência no Mar e Material de Salvatagem. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja alertado quando eu postar um novo vídeo. No final deste vídeo, você pode adquirir o acesso para nosso material no site. Material de salvatagem. Estes equipamentos são divididos em dois tipos, podem ser individuais ou coletivos. Os materiais de salvatagem individuais, mais comuns encontrados nas embarcações são os coletes salva-vidas, as boias circulares e os equipamentos de sinalização de emergência. Agora os materiais de salvatagem coletivos são as balsas salva-vidas, os botes infláveis e as baleeiras. Dos itens apresentados abaixo, qual é de dotação obrigatória, em todas as embarcações, e em qualquer situação? Resposta: o colete salva-vidas. Relembrando, este vídeo segue a mesma dinâmica dos outros. Tudo que estiver escrito em preto, geralmente é a pergunta da prova, e para mudar um pouco os slides, em laranja, será a alternativa correta da resposta. Colete salva-vidas. Pessoal, não existe prova que não contenha questão de colete. Às vezes cai até 2 questões na prova que tem 40 questões. Para que serve o colete salva-vidas, que deverá ser guardado a bordo da embarcação, na quantidade exigida pela legislação náutica? Resposta: para ser vestido, no caso de ter que abandonar a embarcação, para que o náufrago flutue com ele. O colete é um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa flutuando. O colete salva-vidas deve ser vestido com a parte flutuante para frente e por cima das roupas. O número de coletes a bordo deve atender ao limite máximo de pessoas a bordo. Essa informação consta no documento da embarcação. A melhor maneira de se certificar sobre a quantidade de coletes salva-vidas que deve existir a bordo de um veleiro é consultando a lotação no documento da embarcação. Pessoal, isso não é só do veleiro não. No documento da embarcação a motor e da moto aquática, também está informando a lotação. Todos os coletes existentes a bordo devem ser homologados, ou seja, testados e aprovados pela Diretoria de Portos e Costas. Os coletes homologados possuem uma etiqueta de identificação impressa em um local facilmente visível. É fundamental que o colete tenha o certificado de homologação, pois sem ele, o colete não terá validade. Além disso, também é importante verificar se o colete está dentro do prazo de validade, para garantir sua eficácia. O que o proprietário deve fazer, com relação ao material de salvatagem que seja importado, para que ele possa utilizá-lo a bordo? Ele deve homologá-lo, na Diretoria de Portos e Costas. Um colete de fabricação estrangeira é válido para uso em embarcações nacionais, desde que seja aprovado pela Convenção SOLAS. SOLAS é a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, é um tratado marítimo de segurança internacional, da IMO, é o braço marítimo da ONU. Ela regula a segurança da vida no mar, que inclui quaisquer embarcações oceânicas. Falamos desta organização marítima internacional, lá no capítulo 1, de legislação náutica. Se você não viu este vídeo, volte lá e veja. No que diz respeito ao uso dos coletes salva-vidas, é conveniente antes de iniciar uma viagem, que se faça a demonstração de uso dos coletes salva-vidas. Nunca devemos utilizar o colete como encosto, travesseiro, etc. Tipos de colete salva-vidas. Vamos falar de 5 tipos. A classe de coletes que devo ter a bordo de minha embarcação está diretamente relacionada à área de navegação, onde minha embarcação se encontra navegando. Colete classe 1. São fabricados de acordo com o requisito do SOLAS, são adequados para uso em embarcações de navegação oceânica, e oferecem eficiência em águas de qualquer tipo, incluindo mares agitados, e regiões remotas, onde o resgate pode levar tempo. Estes coletes possuem elementos refletivos, e uma lâmpada. Observem que ele é o único inflável de todos. Os coletes salva-vidas infláveis devem ser enchidos somente quando já estivermos dentro da água. Pulamos com ele desinflado, e quando caímos da água, puxamos um cabo, e uma ampola de gás irá inflar o colete. Os coletes salva-vidas classe 2 são exigidos nas embarcações de esporte e recreio, apenas para navegação costeira. Eles possuem a mesma flutuabilidade exigida pelos coletes de classe 1,
porém, não incluem lâmpada, mas apresentam elementos refletivos no colete. Os coletes salva-vidas classe 3 são exigidos nas embarcações de esporte e recreio, apenas para navegação interior, como mares, rios, lagos e lagoas. Estes coletes não possuem elementos refletivos. Os coletes classe 4 são fabricados para uso prolongado, de pessoas envolvidas em trabalhos realizados próximos à borda da embarcação, no cais, ou em situações em que há risco de queda acidental na água. O colete salva-vidas a ser utilizado por um motonauta, pilotando uma moto aquática, deve ser o colete classe 5. Este colete deve ser certificado conforme previsto na norma 105 DPC, que são destinados a atividades esportivas da moto aquática e jet ski, na navegação interior. E para finalizar a parte de coletes, sabemos que os coletes salva-vidas são exigidos nas embarcações de esporte e recreio, qual deverá obrigatoriamente estar usando vestido com colete salva-vidas. Resposta: o condutor e passageiro da moto aquática. Na lancha, você não é obrigatório estar vestindo colete, porém, terá que ter todos dentro da embarcação. Exemplo, se a sua embarcação é para 10 pessoas, terá que ter 10 coletes, mas no caso da moto aquática, você não precisa ter todos dentro dela, mas todos que saírem para navegar, deverão estar vestindo o colete classe 5. Outra questão em relação à moto aquática, é correto afirmar que seu condutor deverá navegar com a chave presa ao colete ou pulso. Isso é porque a chave corta-corrente é ligada ao sistema elétrico da embarcação, e sua função é cortar a corrente do motor, por isso ela deve estar presa firmemente ao pulso do piloto, ou ao colete salva-vidas, e desligará o motor caso o piloto caia na água. Se durante o passeio, você constatasse existir a bordo 2 pessoas a mais do que o número de coletes, qual providência você considera mais segura e correta? Resposta: você regressaria para o local de partida e desembarcaria os 2 passageiros, relembrando que excesso de passageiros é a maior multa aplicada, no valor de até R$ 3.200. Os sinalizadores são equipamentos obrigatórios de segurança nos barcos, que também são conhecidos por artefatos pirotécnicos. Estes equipamentos de segurança funcionam para ajudar no caso de uma emergência, como a necessidade de um resgate, servindo como localizadores de embarcações em alto mar. Os dispositivos pirotécnicos e fumígenos são obrigatórios para todas as embarcações, exceto as miúdas. O dispositivo utilizado pelo náufrago para chamar a atenção de uso noturno chama-se foguete pirotécnico. Ele tem uma duração de 60 segundos, para visualização a uma distância média de 5 milhas. O dispositivo utilizado pelo náufrago para chamar a atenção de uso diurno chama-se fumígeno. Esse acessório é utilizado para sinalizações durante o dia, e pode ser avistado com até 1 milha de distância, e fica com 3 minutos de fumaça ativa, e seu uso é normalmente recomendado em casos de homem ao mar, após o abandono da embarcação. As instruções para operar, manusear e lançar estes dispositivos pirotécnicos e fumígenos estão contidas nas embalagens dos mesmos. A boia salva-vidas é um equipamento utilizado na faina de resgate de pessoas que estejam dentro da água. A boia circular deve ser presa em local de fácil retirada, e nunca devem ser presas à embarcação, somente encaixadas, para que esteja sempre pronta para o uso. O que deve ser amarrado na boia circular, para facilitar o resgate de alguém que caiu na água? Uma retinida flutuante. Aqui temos o nome de outro cabo, que é amarrada à boia. Essa retinida deve ter pelo menos 20 metros de comprimento, para facilitar o resgate. Pessoal, jamais use uma retinida que afunde, só o náufrago sabe da importância desse cabo flutuar. Imagine quanto tempo esse náufrago já está esperando socorro, aí você joga a boia com muita força, e ela acaba passando do náufrago. Ele já está muito cansado e não tem mais condições de nadar atrás dessa boia, mas se a retinida estiver flutuando ao lado dele, é só ele pegar esse cabo e puxar. Por isso é importante evitar comprar cabos que afundam na água, porque isso não é bom para o náufrago. A dotação da boia salva-vidas para as embarcações miúdas é opcional, porém para embarcações de médio porte, menores de 12 metros de comprimento, exceto as embarcações miúdas, deverão ser dotadas de uma boia salva-vidas, com dispositivo de iluminação automático.
Agora as embarcações com comprimento igual, ou superior a 12 metros, que são as embarcações de grande porte ou iates, deverão dotar obrigatoriamente de 2 boias salva-vidas, pelo menos uma das boias terá que ter uma retinida flutuante, e todas as duas devem conter dispositivo de iluminação automático. Agora sabemos que a boia salva-vidas é opcional em embarcações miúdas, que são aquelas embarcações menores de 6 metros, que falamos no capítulo 1, mas a embarcação que eu ministro nosso curso de arrais, ela é uma embarcação miúda, e ela tem uma boia, porque não é proibido. Na minha opinião, eu colocaria em todas as embarcações por segurança, mas para a questão de resposta de prova, é opcional em embarcações miúdas. Naufrágio. O tempo que uma embarcação leva para afundar depende da sua reserva da flutuabilidade e da extensão da avaria. A melhor medida a ser adotada, quando se constata que uma embarcação vai efetivamente naufragar, é solicitar socorro via rádio VHF, fornecendo a posição do naufrágio. Vamos falar mais sobre instrumentos náuticos e eletrônicos, no capítulo 7. O abandono do navio saltando pela borda deverá ser sempre a barlavento, nadando-se em seguida contra a direção do vento. São equipamentos de salvatagem, exigidos em embarcações de esporte e recreio, exceto, esta questão, segue a mesma explicação que falei no capítulo 2, na parte de raio de giro, por causa do exceto. 4 alternativas de resposta estão corretas, pois são exigidas em embarcações de esporte e recreio, exceto a baleeira, que é a nossa resposta correta. Essa embarcação, devido ao seu tamanho, ela tem propulsão, e fica nos convéses dos navios mercantes e de navios de cruzeiro. Essa questão eu já falei dela no capítulo 1, e vou falar novamente, que nunca devemos exceder o limite permitido de pessoas a bordo. A balsa salva-vidas rígida serve para ser utilizada para abandonar a embarcação, em caso de emergência. Essa balsa salva-vidas da foto, ela salva a vida de pelo menos 15 náufragos. Ela é inflável, e não tem propulsão própria, seu formato é um polígono regular, acondicionada também em um casulo de fibra de vidro, que é colocado em um berço no convés. Qual dos equipamentos de salvatagem ficam acondicionados em casulo fechado, e se inflam com um dispositivo especial, para ser utilizado pelos náufragos? Resposta: a balsa salva-vidas. Elas contêm um cabo de abertura, que devem ser firmemente amarradas a um ponto fixo no convés da embarcação, e em um local fácil para serem jogadas na água. As balsas são contidas em casulos de fibra de vidro, que ficam dispostos em cabines próprias, e localizados nos convéses abertos. Para sua utilização basta lançá-lo ao mar, e após o casulo cair na água, colhe o cabo até que seja encontrada uma certa resistência, dando-se um forte puxão cabo que sai de dentro dela, o que liberará a descarga das ampolas de CO2, que inflarão a balsa em cerca de 30 segundos. Logo após o rompimento do casulo, onde é guardada a balsa salva-vidas, a mesma se infla por intermédio de um dispositivo automático de gás sob pressão. O cabo que prende a balsa rígida à embarcação só deve ser cortado após todos os seus tripulantes estiverem a bordo. No abandono da embarcação, não devemos saltar em cima da balsa salva-vidas, para não machucar ninguém que já está lá dentro. Pule na água e nade até a balsa, e para embarcar, devemos evitar fazer peso de um lado só, para ela não virar, pois ela não possui quilha. Havendo revezamento na balsa salva-vidas, e para melhor conforto de quem está na balsa, as roupas deverão ser trocadas, para que os que estão na balsa permaneçam com roupas sempre secas. Pessoal, uma informação: o dispositivo de iluminação destas balsas, quando houver, é alimentada por uma bateria, que ativa automaticamente em contato com a água salgada. As balsas salva-vidas são fabricadas de acordo com as normas da Organização Marítima Internacional e possuem cobertura de cor alaranjada para facilitar o avistamento aéreo. Tudo que está dentro da balsa salva-vidas, como água, ração humana, material de pesca, de primeiros socorros, faca, refletor, radar, sinalizadores, tudo isso deve ser revisado a cada 12 meses, e normalmente tem vida útil de 12 anos a contar da data de fabricação. As embarcações de salvamento possuem rações líquidas. Em naufrágios, a quantidade de água estipulada na Marinha Brasileira é de 500 ml por pessoa ao dia. Esta água poderá ser completada por água da chuva,
ou sereno, que fica em cima da balsa e que deve ser retirada logo ao amanhecer. Após o naufrágio, se estivermos por muitos dias em uma balsa salva-vidas, em relação ao consumo de líquidos, deve ser evitado a todo custo a ingestão de água salgada. Apesar da vastidão do oceano, a água do mar não é uma opção para matar a sede. Por conter altas concentrações de cloreto de sódio, o sal de cozinha, a ingestão levará à perda de água das células, e gera falta de funcionamento dos rins, levando a mais desidratação do corpo. As rações modernas existentes nas balsas salva-vidas têm principalmente em sua composição o açúcar. Normalmente, todas as embarcações de salvamento possuem rações sólidas contendo 12 jujubas por pessoa, sendo suficiente para 6 dias. Pode parecer estranho o consumo de açúcar, pois à primeira vista, comer as jujubas agravaria ainda mais a sede, mas a ingestão de açúcar faz com que o corpo não ataque as reservas de proteína. Desta maneira, a vontade de urinar diminui bastante, evitando assim a perda de água. Abandono da embarcação. Como eu já falei no segundo vídeo, que ao pularmos na água em uma faina de abandono, deveremos fazê-lo por barlavento. A gente sempre deve abandonar a embarcação, pelo bordo que entra o vento. Mas temos que abandonar a embarcação de que forma? Deve-se pular de uma embarcação que está naufragando de pé, e com uma das mãos segurando o nariz, e a outra mão sobre o ombro oposto. A gente cai igual um prego. Não é para cair com as mãos abertas, para a mão não receber uma pancada na água. A melhor maneira de saltar na água, utilizando o colete salva-vidas, é com as pernas esticadas e os pés juntos. Essa questão cai direto na prova. Pessoal, agora vejam só, eu estou pronto para pular da embarcação por barlavento, já estou com o colete salva-vidas, uma mão no ombro e a outra no nariz, pernas esticadas e pés juntos. Mas Maicon, estou vendo que vazou o combustível da embarcação, e tem um monte de óleo na superfície da água. O que eu faço? Você deve pular, porém, no caso de abandono da embarcação, por causa de incêndio incontrolável, devemos nadar quando houver óleo na superfície d'água, sempre contra a correnteza. Devemos nadar para nos afastar da embarcação acidentada o mais rápido possível. Para isso devemos nadar contra a correnteza, e se for o caso, por baixo d'água, até afastarmos o risco de óleo que está na superfície, pois pode irritar a pele, os olhos, a garganta e o nariz. Em caso de homem ao mar, a vítima não deve ser perdida de vista. Devemos gritar homem ao mar, por boreste ou por bom bordo, dependendo do bordo que ele esteja, e devemos içar a bandeira Oscar, guinando a proa para o mesmo bordo que o náufrago caiu na água, e jogar a boia. A bandeira Oscar é uma das bandeiras que caem na prova, é a bandeira de homem ao mar. Ao constatarmos que um passageiro de nosso barco caiu na água, devemos imediatamente guinar o barco, para o mesmo bordo por onde caiu o passageiro. Uma ação muito útil é ir deixando um rastro de material flutuante, tais como pneus, galões, barris, toras ou grandes pedaços de madeira, mas nunca devemos jogar coletes salva-vidas defeituosos. Mas por que, Maicon? É porque a Marinha do Brasil entende que estes coletes nem eram para estarem na embarcação. Isso deveria ter sido verificado pelo comandante antes de sair para navegar. Chamamos isso de embarque com segurança. Essa questão entra como pegadinha de prova. Quando alguém cai na água, ou seja, na situação de homem ao mar, para retornar a navegar exatamente no rumo oposto sobre a esteira, deve-se usar a curva de Bolt-Aitken. Essa curva que consiste em guinar a embarcação em 70 graus, em direção ao lado em que a pessoa caiu na água. Desta forma, vamos evitar que o hélice pegue no náufrago. Pessoal, na apostila contém outras curvas de salvamento, porém, a que mais cai na prova é a curva Bolt-Aitken, que é a mais usada para recolhimento de homem ao mar. Bandeiras. Pessoal, na apostila, possui 26 bandeiras, mas não perca muito seu tempo estudando todas elas, porque são apenas 3 tipos que caem na prova. E a primeira é a bandeira alfa, de cor azul e branca. Essa bandeira quer dizer que tem mergulhadores na água, em volta desta embarcação. Em uma embarcação, quando em operações de mergulho, deve exibir a bandeira alfa. Ao avistar uma embarcação com essa bandeira, afaste-se, para evitar de não passar com um hélice por cima do mergulhador. A bandeira bravo é de cor toda vermelha, isso significa que está carregando.
descarregando ou transportando qualquer tipo de carga perigosa. Ao avistar uma embarcação com essa bandeira, afaste-se, pois caso ocorra alguma explosão, você não acaba explodindo junto com ela. E a terceira e última, que já falamos sobre ela, de cor vermelha e amarela, que significa na faina de homem ao mar, devemos içar a seguinte bandeira, a bandeira Oscar. Saúde do náufrago parte 1. A sobrevivência do náufrago depende do período de permanência dele na água, em função da temperatura da água do mar. Em um naufrágio, a fadiga e o esgotamento resultantes de grandes privações, muitas vezes conduzem a distúrbios mentais, que podem tomar forma de extenso nervosismo, atividade excessiva, violenta ou de estafa. O melhor meio de evitá-los é procurar dormir e descansar o máximo possível. Para um náufrago há vários fatores adversos, que influenciam em sua perspectiva de sobrevivência. O frio, a fome, a sede e a fadiga são fatores secundários. Em um naufrágio, as condições adversas e a limitação de recursos de toda espécie exigem cuidados especiais com a saúde. É necessário economizar energia, não fazer esforços e não falar desnecessariamente. Porém, é conveniente movimentar-se com regularidade, a fim de manter a circulação sanguínea. Desta forma, o náufrago irá se manter aquecido, aumentando consideravelmente o tempo de sobrevivência. A falta de funcionamento de intestinos constitui um fenômeno comum em náufragos, dada a exiguidade da alimentação. Dentre os problemas médicos enfrentados pelos sobreviventes, o mais comum podendo ser fatal, é a desidratação. Saúde do náufrago parte 2. Um náufrago pode passar cerca de quantos dias sem beber água? Resposta: 15 dias, desde que seu estado de capacidade física esteja bom. Um náufrago pode passar sem comida por um longo tempo, desde que ele tenha água para beber, mas quantos dias ele aguentaria ficar sem comida? Resposta: cerca de 35 a 40 dias. Sabemos que a água é mais importante que o alimento. O organismo humano contém cerca de 33 litros de água. Pessoal, isso é uma média. A vida não pode ser mantida se essa quantidade de água baixar para menos de 20 litros. Se você é náufrago, mas conseguiu comunicar sua posição para alguém em terra, o que você deverá fazer agora? Deve evitar sair do local onde se encontra. Sobreviventes de naufrágios durante a Segunda Guerra Mundial apontam o óleo flutuante como origem das maiores dificuldades para o salvamento. Para evitar todos os inconvenientes causados por ele, como elevado risco de sufocação, pela irritação das vias respiratórias, e até mesmo de cegueira pela violenta ardência nos olhos, em situações de abandono da embarcação, na qual tenha óleo na água, deveremos nadar por baixo da água até sair fora do óleo. Perigo na água. Pessoal, parece até mentira, mas é verdade que isso aqui também cai na prova. Devemos estar sempre atentos com as arraias, que ficam na lama, na areia, ou na beira dos rios. Elas possuem um ferrão venenoso na ponta do rabo. As cobras podem ser identificadas como venenosas ou não, através de suas pupilas e de seu rabo. A maior cobra que existe, e passa quase toda a vida na água, é a sucuri. Agora eu vou falar de 3 questões, que mais caem na prova deste assunto, principalmente para quem vai fazer a prova apenas para motonauta. Estas 2 primeiras questões são bem parecidas. Em um náufrago, estando em uma balsa salva-vidas, quando ameaçado por tubarão, caso o ataque seja iminente, o que fazer? Procurar atingir o tubarão com algum objeto pontiagudo, ou com um remo no focinho, nos olhos, nas guelras ou ventre. A outra questão é a seguinte: estando em uma balsa salva-vidas, o que se deve fazer? Quando esta for atacada por um tubarão, deve-se desferir golpes de remo no focinho e na cabeça do animal. Agora teremos mais um exemplo de uma questão de exceto. São perigos ao náufrago nos rios, exceto. Resposta: o tubarão. Pessoal, essa questão é uma pegadinha, porque o tubarão é da água salgada, e não tem nos rios. E chegamos no final de mais um capítulo. Sobre o material de estudos, os questionários, são mais de 800 questões de assinalar, na qual a resposta da questão é informada na hora, se está certa ou errada, como no exemplo do vídeo na tela, que está mostrando como é dentro da plataforma no site. Estas provas são quase idênticas à que você irá fazer na Marinha do Brasil.
Para adquirir o material, basta fazer o pagamento via Pix no QR Code que está na tela e enviar o comprovante de pagamento, com seu e-mail e CPF, para o nosso e-mail ou WhatsApp. Você pode dar um pause no vídeo para fazer isso. Iremos responder, informando seu login e senha, para acessar o simulado, e a apostila completa em formato PDF. A liberação do material ocorre em aproximadamente 45 minutos, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas. Esse material ficará disponível por 1 ano. Queria pedir um favor a você, para curtir e fazer um comentário no vídeo, nem que seja apenas seu nome e a sua cidade, ou alguma sugestão para atualização. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem, Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.